Olá, terceiro ano AFD e terceiro BFD, disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. Hoje eu vou trazer um novo autor, um autor que nós vamos analisar duas obras sobre ele, que é o John Dewey. As obras serão de um comentador do Ministério da Educação, coleção Grande Educadores, de 2006. Eu tenho utilizado muito essa coleção em autores, principalmente da Escola Nova, como é o caso desse. E vamos usar uma obra do autor mesmo para comentar. Ele é um autor que tem umas obras bastante interessantes, tem umas frases bastante interessantes para refletir um pouco sobre o nosso trabalho na escola. Depois desse autor, iremos entrar numa série de sociólogos aí, 6 sociólogos, partindo de Comte até Weber, Engels, enfim, toda uma série da sociologia clássica aí iremos abordar. Mas por hora vamos ficar nesse autor, John Dewey. Ele nasceu em 1859 e a sua produção está bem radicada no início do século XX. Então ele nasceu nos Estados Unidos e ali ele fixou sua carreira. Da onde que vem esse interesse de Dewey pela educação? Em que contexto que ele está inserido? Bom, ele está inserido no contexto de transformação da sociedade europeia, primeiramente também, sociedade europeia com a bela época, com as mudanças que ocorreram, com aquela sensação de progresso. E ele é um autor que ele participa de toda a transformação social proveniente da Primeira Guerra Mundial, assim como Montessori. Então é nesse contexto que ele está preocupado. Como deve educar? E a experiência dele na escola não foi uma experiência muito agradável. Ele percebeu que, mesmo estando no país que era o arauto, que é o arauto da liberdade, que é os Estados Unidos da América, não havia tanta liberdade assim na escola. A escola, ela mais era um mecanismo de dominação do governo do que uma entidade que viesse se preocupar em formar um cidadão crítico e transformador da sociedade. Aí vem a preocupação. Eu quero fazer filosofia, eu quero trabalhar com filosofia, mas que não seja uma filosofia exclusivamente teórica. Ele queria uma filosofia educacional que tivesse impacto na transformação da vida das pessoas. E desses anseios vai partir o seu trabalho, que no Brasil tem uma influência gigantesca. Não sei se vocês lembram aí de anos anteriores na formação docente, vocês estudaram um pouco sobre o Manifesto dos Pioneiros da Educação. Então, todo esse manifesto dos pioneiros aí, ocorrido durante a Era Vargas, 1932, para ser mais exato, está diretamente influenciado pelas ideias de John Dewey. O Dewey foi fundamental. Vale lembrar que parte dos brasileiros aqui, da elite, dos estudiosos, tinham de hábito ou estudar na França ou nos Estados Unidos. Então o pensamento norte-americano se fazia calar muito forte aqui no Brasil, que estava em processo de construção, tinha acabado de passar por uma transformação proveniente da Revolução de 30, e agora lidava com uma questão: o que fazer com a educação? Como nós vamos educar e para que vamos educar? E o Dewey, ele vai ser alguém que vai problematizar essa ideia da escola tradicional e vai fazer coro com os membros da Escola Nova. Hoje nós o concebemos como alguém que faz parte dos grandes teóricos da Escola Nova. Bom, eu vou ler algumas frases e vou comentar. Isso tem sido o meu hábito de trabalho, sempre trabalhar com base no que o autor falou para poder fazer uma interpretação e uma transposição didática disso para vocês. Bem, o que ele percebe? Percebe que o mundo da filosofia ele é um mundo cindido entre empiristas e racionalistas. Que muitas vezes, a maior parte do tempo, os pensadores passaram debatendo sobre quem estava certo e quem estava errado, deslocando o seu debate não da vida real, mas para um ambiente teórico, onde as palavras permitiriam você construir um argumento, construir um edifício com argumentos, se proteger de qualquer opinião contrária, enquanto que a vida iria passando. Para ele, não é uma questão de saber se empirista ou racionalista está certo, mas partir de um pragmatismo, né? Nós entendemos
a filosofia dele no chamado pragmatismo pedagógico. A partir dessa prática, uma prática que seja reflexiva, ele vai usar muito um conceito que o Paulo Freire vai utilizar futuramente, iria utilizar futuramente, né? Estou citando aqui o passado como se fosse o futuro. Então, que é o conceito de praxis. O Paulo Freire trabalhou muito essa questão de praxis, que é você usar a experiência, se aprimorar por meio dela e mudar os seus atos. Então ele vai ressignificar, de certa forma, toda essa herança empirista que eu acabei de trabalhar com vocês, com Comenius, com Locke e com Hume. Ele traz um novo paralelo e relaciona de fato empirismo com educação. Vamos lá então, lá na apostila autor 6, que eu enviei para vocês ali, eu coloquei um pouco da biografia dele, bem sintética, e lá na página 2, eu coloquei que ele tentou fazer uma espécie de escola experimental contra o modelo capitalista que se apresentava. Que tipo de escola experimental? Uma escola que valorizasse o humanismo, que não fosse direcionada exclusivamente para o mercado de trabalho, conforme era a exigência capitalista. E a escola dele foi um fracasso total, por vários motivos. Primeiro, a principal coisa que ele percebeu nessa tentativa de, sei lá, uma andorinha fazer verão, o que adianta eu fazer a minha escola aqui enquanto a sociedade capitalista continua evoluindo? Ele percebeu que não adianta educar somente na escola, que enquanto a sociedade não se transformar, é praticamente impossível promover qualquer mudança. Do que adianta eu falar de humanismo, eu ensinar alguns valores que estão em voga em determinado período, sei lá, abnegação, fraternidade, igualdade, enquanto que a sociedade em que o indivíduo está inserida em nada tem a ver com esses valores. Então esse foi um dos motivos que o entristeceu da experiência prática e o levou a fazer essa teoria, a discutir, a participar de vários eventos que tinham sobre educação, a tentar de fato, ele abrigava muitos refugiados. O século XX ele é marcado por N elementos ali, desde perseguições a pensadores no leste europeu, na América. Se a gente for fazer um paralelo, fica até complicado que era terrível o cenário do século XX. Impérios ali se esfacelando ao final da Primeira Guerra Mundial, conflitos entre etnias, mudanças de governo. Então, refugiados estavam muito em voga. E para quem pensava contra o sistema, assim, e aí não estou dizendo o sistema capitalista, poderia ser tanto capitalista, socialista, monarquista. Se você pensasse contra o sistema, seria perseguido em algum momento. Então o Dewey trabalha nesse contexto de receber esses pensadores e refletir um pouco mais sobre o papel da escola. Vamos lá? Coleção Grandes Educadores. Ali na página 2, ele diz assim que a criança chega à classe intensamente ativa e a educação consiste em assumir a atividade e orientá-la. O que é orientar? O que ele percebe entre educar e treinar? Treinar, você praticamente destrói todas as contingências que o indivíduo tem. Você limita, você coloca regras, coloca barreiras e essas barreiras são intransponíveis. Educar, você trabalha construindo, formando o indivíduo, se posicionando também, mas permitindo uma autonomia desse sujeito que está sendo educado, né? E por ser da escola nova, como é característica de todos os pensadores, ele via como indispensável o conhecimento de seu aluno, o conhecimento psicológico. Então ele está ratificando aí os preceitos montessorianos de uma educação onde a psicologia fosse incorporada à pedagogia. Entender como o aluno aprende era vital. Bom, a escola nova sempre tem psicologia, educação, ritmo do aluno, um conhecimento um tanto quanto mais elevado. Para ele, o conceito de educação é a reconstrução da experiência. Estou lendo aqui na obra citada, da página 3 ali, no título Educação como Reconstrução da Experiência.
A educação como processo de reconstrução da experiência pelo qual lhes percebemos mais agudamente o sentido e com isso nos habilitamos a melhor dirigir as nossas experiências. Ou seja, toda experiência ela tem que ser refletida, ela tem que ser internalizada pelo indivíduo, né? E a defesa ali em relação ao ensino, por que ensinar, né? Porque se a gente for pensar bem, o aluno ele não é um ser que não tem vontade, não é um ser, uma tábula rasa, como queria ali o nosso querido Comênios. Ele é um ser que tem uma experiência, que chega na escola com essa experiência e que ele precisa praticar, precisa se aprimorar continuamente e perceber que aquilo que ele está fazendo não é um processo de preparação que irá direcioná-lo para algum lugar daqui a N anos. Nisso ele está muito ligado com o Rousseau. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que tem que aprender, para aprender tem que praticar e o aprendizado precisa ter sentido. Se o aluno não vincular o que ele está aprendendo com o seu dia a dia, o aprendizado será mecânico e irá desaparecer. Ele está muito ali ligado a um conceito desenvolvido pela Gestalt terapia ali, no sentido que nunca se aprende uma coisa só. O aprendizado ele é um pequeno pedaço desse mundo, né? E nós vivemos hoje, século XX começou isso, e agora pior talvez, um processo onde os saberes são segmentados. Pense num pós-doutorado aí, ou mesmo uma pós-graduação, a pessoa vai aprendendo tudo junto, daqui a pouco vai se segmentando em disciplinas quando vai para o ensino fundamental, para o ensino médio, N disciplinas, aí você faz uma faculdade específica, a especialização é num tema mínimo, o mestrado é num tema menor ainda, o doutorado já é uma área tão específica que às vezes é quase impossível você retomar aquele conhecimento aprendido lá na especificidade, onde você é o grande especialista, é o grande mestre daquilo. É tão difícil incorporar aquilo no dia a dia. Para ele, o aprendizado, é possível sim fazer essa separação para nível de estudo. Eu tenho que separar um objeto, mas fundamentalmente se faz necessário que ao ensinar o aluno eu seja capaz de ligar aquele objeto separado para fins de estudo e incorporar o todo, mostrar em que parte ele se encaixa. E é um conceito que nós da educação ouvimos em todas as formações, conceito que está bem destruído hoje em dia, da interdisciplinaridade, que ele é um conceito que ele existe mais na teoria do que na prática, né? Mas então o aprendizado tem que ser relacionado com o mundo. No próximo vídeo, no vídeo 2, eu falarei sobre a obra Democracia e Educação.